Fala concurseira, eu sou o professor Ian Marques, perito aqui na Polícia Científica de Goiás, já há 19 anos, professor de Biologia aqui do Direito Simples e Objetivo. Vou trazer para vocês nesse bloco um assunto bem bacana, figurinha recorrente nos concursos públicos que caem identificação humana, técnicas de biologia molecular. Nós falaremos sobre a técnica de PCR. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, eu vou fazer com que você entenda para que serve o estudo da técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase. Porque se você tiver que só memorizar os procedimentos, isso vai dificultar muito o entendimento da disciplina, vai ter que ficar estudando várias vezes, isso é muito mais complicado. Então, vou usar da didática para que você entenda como que o exame de DNA ajuda a resolver crimes. Parte desse princípio, dessa premissa, as técnicas de biologia molecular, que a gente chama de genética forense, que é utilizar a genética para ajudar a solucionar demandas judiciais. Por isso o nome genética forense. Vamos aqui então comigo nos slides. Dentro das técnicas de biologia molecular, só para te relembrar quais são os procedimentos desde o local de crime, que é onde a coleta acontece. Claro que nem sempre local de crime a gente vai pensar em um local externo, por exemplo, tem vestígios que são coletados do corpo da vítima, que é o que a gente chama de corpo de delito, que são, por exemplo, pesquisa de espermatozoide, que é coletado na vagina da vítima de violência sexual, materiais subungueais, de debaixo da unha, de cadáveres que entraram em luta corporal. Então, quando eu coloco aqui local de crime, pode ser de qualquer tipo, pode ser um vestígio intrínseco ou vestígio extrínseco, né? Estou misturando aqui a criminalística, a medicina legal, mas para você entender para que você estuda essa disciplina. Então, aqui, como primeiro passo, isso vai acontecer no local de crime, a coleta do material biológico envolvido nesse exame de DNA. Por que material biológico, Ian? Porque num projétil balístico, por exemplo, pode ser que não tenha DNA. Se ele transfixou um corpo, pode até ser que tenha. Porque para fazer o exame de DNA, eu tenho que ter ali células. Pode ser célula de toque, pode ser os leucócitos que são do sangue, pode ser espermatozoide, pode ser células epiteliais encontradas na urina, por exemplo, mas tem que ser um vestígio biológico, porque eu vou fazer as técnicas de biologia molecular, dentre elas a técnica de PCR. Tá certo? Então, desde o local de crime até o laboratório, então, depois da coleta do vestígio biológico, aqui já é a parte laboratorial. Então, tudo isso aqui, ó, é a parte laboratorial. Então, você tem a extração como primeiro passo, que é retirar o DNA de dentro da célula, a quantificação, que é você saber quanto de DNA que foi extraído, a metodologia aqui é PCR em tempo real, ó, em tempo real, que é a reação de quantificação. É um tipo de técnica de PCR, mas que a gente vai ver num bloco separado, tá certo? A técnica de PCR que eu me refiro nesse bloco é o terceiro passo aqui, que é a etapa de amplificação do DNA. Primeiro eu tiro o DNA de dentro da célula, que é a extração. Depois eu ajusto a concentração desse DNA para a ideal que é necessária para os kits de amplificação e eu seleciono o marcador molecular que eu quero utilizar. Nesse marcador molecular tem ali primers, a reação de PCR, eu vou falar depois quais são as etapas. Mas esses primers, que são os iniciadores, ele vai selecionar, porque você não precisa estudar o DNA inteiro da primeira adenina à última timina. Você vai estudar pedaços do DNA, que são
regiões que a gente vai estudar, polimórficas, que a gente vai estudar no bloco de marcadores moleculares. Então, são assuntos distintos que existe a necessidade de você primeiro entender, por isso que eu estou projetando esse slide aqui para você, se possível, para você assistir às aulas nessa sequência, ou buscar entender o que é extração, o que é quantificação, quais são os marcadores moleculares, qual é a reação de amplificação, que é essa que a gente vai falar nesse bloco, que é a reação de PCR, para depois revelar por tamanho de fragmento, que é a eletroforese, que é a etapa onde eu vou obter o genótipo e fazer, por comparação, os cálculos estatísticos para dar a resposta para a investigação. Então, essas são as etapas laboratoriais e, nesse bloco, a gente vai se dedicar à etapa de amplificação do DNA, que é a reação da PCR, técnica de PCR, que é reação em cadeia da polimerase. Então, o que seria amplificação do português? O que seria essa terminologia? Amplificação. Amplificar nada mais é amplificação do que amplificar é transformar, aumentar, vamos dizer assim, do português mesmo. Amplificação é eu ampliar, eu aumentar a quantidade de alguma coisa. No caso de amplificação do DNA, por óbvio, nós estamos transformando aquela concentração inicial de DNA que eu tinha lá no local de crime, uma gota de sangue, 2 fios de cabelo, contém ironia, alguns espermatozoides, quer dizer, no local de crime, eu costumo dizer que o geneticista forense, ele é um obstinado, porque tudo conspira para dar errado. Você vai pensar no local de crime, o cara pega o cadáver, põe fogo, joga soda cáustica em cima dele, enterra, chove, pisa em cima, dá tiro no sangue, passa Vênus de poder O2, sabão em pó, bombril, quer dizer, tudo para tentar se livrar daquele crime, daquele vestígio biológico. E quando existe uma dedicação do perito de local de crime juntamente com o perito de laboratório, às vezes dá certo o exame de DNA. Muito por conta de quê? Por causa de uma técnica que foi desenvolvida nos anos 80 e que foi revolucionária no final dos anos 80, nos anos 90, e foi revolucionária dentro da biologia molecular, que é a técnica de PCR, que nada mais é do que transformar em milhões de cópias aquela quantidade inicial de DNA que eu tinha na amostra. Então, eu tinha lá, sei lá, às vezes 500 picogramas de DNA, 1 nanograma de DNA. O que vai acontecer é que, através da reação de PCR, eu vou transformar em milhões de cópias e, depois que isso acontece, eu consigo visualizar através da eletroforese esse resultado, os alelos desse resultado, o genótipo desses marcadores moleculares e, em consequência disso, eu posso dar uma resposta para a investigação. Quer dizer, eu vou dizer se aquele corpo do local de crime pode ser ou não pode ser do Ian, se o Ian é ou não é compatível e qual a chance dele ter violentado uma menina, por exemplo, qual é a chance daquele gota de sangue no local de crime ser ou não ser do Ian. Então, isso se tornou possível através da melhoria de técnicas de biologia molecular, porque no passado, no começo de tudo, era necessário uma quantidade muito grande de DNA, DNA íntegro, né? Porque no local de crime, como eu disse, tudo conspira para dar errado. E a técnica de PCR foi revolucionária, porque agora a gente estuda regiões que são menores, quer dizer, ainda que o DNA esteja picado, através da técnica de PCR eu consigo dar uma resposta para a investigação. Então, essa é a síntese do que é a técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase. Bom, só para relembrar,
Essa técnica de PCR, ela é baseada em uma reação que também é feita através de uma enzima o tempo todo no nosso organismo. Porque existe danos ao DNA. Então, a gente está o tempo todo tendo que repor DNA. E isso acontece dentro do nosso organismo através da replicação. Replicação, eu tenho uma molécula íntegra, inteira do DNA dentro do nosso organismo, e é sintetizada uma nova molécula de DNA idêntica à molécula mãe a partir da separação dessas duas fitas e porque existe uma enzima que se chama DNA polimerase, que no nosso corpo ela é responsável por pegar a base nitrogenada e colocar no complementar. Então, primeiro vem uma enzima que tem dentro do nosso corpo e abre a fita de DNA no processo de replicação. Então, tem duas fitas simples. E a DNA polimerase, a partir de um ponto que outra enzima vai direcionar para que a DNA polimerase comece a colocar bases nitrogenadas complementares. Onde tem timina, coloca adenina. Onde tem citosina, coloca guanina. Onde tem guanina, coloca citosina. Então, a DNA polimerase ela faz isso o tempo todo no nosso organismo. O que os cientistas forenses pensaram? Ora, se existe a cada etapa, a cada ciclo, a separação da fita e existe uma enzima que consegue colocar essas bases nitrogenadas, eles copiaram essa metodologia e colocaram in vitro. Então, in vivo é a replicação DNA polimerase. In vitro é a técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, que é um tipo diferente de DNA polimerase, que é chamado de taq-DNA polimerase, que é derivado de uma bactéria. A gente vai falar daqui a pouco a origem dessa enzima. Então, ela é parecida, tem a mesma função que a DNA polimerase humana, mas não é humana, tá certo? Ela é um pouco mais resistente e por causa disso a gente consegue usar essa enzima no laboratório. Bom, então a partir daí eu posso dividir a técnica de PCR em 3 etapas. Gente, é pouca teoria e muita probabilidade de cair em concurso. Então, eu estou te dando aqui o pulo do gato. Isso é ser direto, dentro do DSO, né, que é direito, simples e objetivo, é ser direto, simples e objetivo, tá? Eu sei que o DSO é direito, simples e objetivo, mas aqui a gente vai adaptando para direto, simples e objetivo, porque é um assunto com pouca teoria e com a grande chance de cair nos concursos que exigem identificação humana, principalmente os da carreira policial. Bom, então eu tenho aqui 3 etapas: 1, desnaturação, 2, anelamento e 3, extensão, que a partir dessas 3 etapas, com 3 temperaturas diferentes, corresponde a um ciclo da reação em cadeia da polimerase, a reação de PCR. 3 etapas. Quais são? Primeira delas, vou projetar aqui para você memorizar. Primeira delas, desnaturação. O que é desnaturar? Abrir a fita de DNA na temperatura mais elevada do ciclo. Então, perto de 100 graus Celsius, o que acontece? Aquelas ligações de hidrogênio que tem citosina, guanina, adenina e timina, elas são rompidas por calor e eu tinha uma molécula mãe. O que eu vou ter no final da desnaturação? 2 moléculas simples, tá certo? Porque abre a fita, isso é desnaturação, temperatura elevada, perto de 100 graus Celsius. Bom, a fita estando aberta, as bases nitrogenadas estão expostas. Próxima etapa, eu abaixo a temperatura dentro do laboratório, dentro do equipamento que eu vou mostrar ele daqui a pouco, para próximo de 50 graus Celsius, eu resfrio a reação, que é a temperatura ideal para que os primers se anelem. O que é primer, Ian? Primer é o iniciador, é uma sequência de bases nitrogenadas desenhada para se ligar na região limite que é aquela que eu quero estudar. Então, eu não preciso estudar meu braço inteiro correspondendo ao DNA. O relógio é a região que eu quero estudar. Então, o que vai acontecer? Um primer se liga de cá, o outro primer se liga de cá. Então, abaixa a temperatura,
Desnaturou, depois vai anelar na temperatura mais baixa, onde vai delimitar o espaço que vai ser necessário para dizer para a enzima, agora você pode colocar as bases nitrogenadas complementares. Então ela vai colocar só aqui na região do relógio, que é a etapa de extensão. Então eu aqueço de novo a temperatura para metade aqui, né? São próximo de 70 graus. Essas temperaturas, pessoal, não caem em concurso coisa absoluta, tá? Cada kit trabalha com a temperatura, mas para ficar mais fácil de você entender, eu adotei 3 parâmetros. Na temperatura mais alta do ciclo, sempre próximo de 100. Na temperatura mais baixa do ciclo, acontece o anelamento, que é próximo de 50. E na temperatura intermediária, para ficar mais fácil de você memorizar, é a temperatura ideal para que ataque DNA polimerase, que a gente está falando da reação da PCR, que é in vitro, quer dizer, em laboratório, ataque DNA polimerase, ela vai adicionar as bases complementares, os DNTPs, que são as bases nitrogenadas. No caso do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Então, a enzima vai colocando complementar, ou seja, ao final de um ciclo, no início eu tinha uma molécula mãe, por exemplo, no final desse ciclo eu tenho 2 moléculas semelhantes à molécula mãe. 2. Eu estou dobrando a cada ciclo. Quer dizer, essa reação ela acontece em exponencial e depende do número de ciclos que eu vou programar o equipamento. Então, se você entendeu, eu vou apenas mostrar de uma maneira diferente. Se você não entendeu, vai ter uma nova oportunidade. Olha só. Então, primeira etapa, desnaturação na temperatura mais alta do ciclo, perto de 100 graus Celsius. Aqui está o tempo que o equipamento está programado. Vai acontecer o quê? Desnaturação vai abrir a fita. Eu tinha aqui uma fita dupla, agora eu tenho 2 fitas simples. Abaixa a temperatura, programo o equipamento para um tempo nessa temperatura próxima de 50 graus, que vai acontecer o quê? Anelamento de quem? Dos primers. Olha aqui, eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas que está falando para a enzima que daqui até aqui tem que ser copiado. Então aqui está o outro primer. Um primer se liga numa posição, que é o primer de um lado, e o primer do outro lado, para delimitar daqui até aqui a região que eu quero estudar. Depois disso, aqueço novamente para a temperatura intermediária, onde vai ter a etapa de extensão, que a TAC DNA polimerase vai colocar as bases nitrogenadas complementares. Ao final de 30 a 40 ciclos, como é exponencial, se for 30 ciclos, eu tenho 2 elevado a 30 cópias. Essa é a reação em cadeia da polimerase. Um gráfico diferente aqui para te dar mais uma oportunidade de entender. Então, na temperatura mais alta do ciclo, 96, ocorre a desnaturação. As fitas vão ser separadas, abertura das fitas. Próximo de 55 graus, resfrio o equipamento para ter o que? Anelamento dos primers. Primer se liga aqui nas regiões flanqueadoras, que são as extremidades do local que eu quero estudar. Lembra lá do relógio que eu falei? Primer se liga de cá, se liga de cá. Na temperatura mais baixa do ciclo, perto de 50 graus, anelamento. E aí eu posso aquecer essa reação para a temperatura intermediária, próximo de 70 graus, onde vai ter a extensão. E a extensão, na extensão, próximo de 70, ataque DNA polimerase, vai colocar as bases nitrogenadas complementares. Então, aqui é que vai ter a ação da TAC. Ou seja, resultado. O que é o resultado? Após um ciclo,
o número de moléculas duplicou. Eu tinha uma molécula de fita simples, no final eu vou ter, uma molécula de fita dupla aqui no início, e no final eu vou ter o dobro, no final de um ciclo. Mas quantos ciclos eu posso programar o equipamento? Quantos eu quiser. Que no caso da reação de PCR para a genética forense, normalmente é entre 30 e 40 ciclos, ou seja, exponencial, 2 elevado ao número de ciclos. Essa é a técnica de PCR. Mais uma vez aqui, tinha uma fita dupla, no final do primeiro ciclo dobrou o número de cópias, depois novamente, então eu tinha uma, final do primeiro ciclo 2, final do segundo ciclo 4, final do terceiro ciclo 8. Por quê? Porque terceiro ciclo, 3 ciclos, 2 elevado à terceira, que é 8. Então eu tenho aqui 8 cópias da região que eu quero estudar. Então aqui já está delimitado. Quais são as etapas mesmo da reação de PCR? Desnaturação, anelamento e extensão. Eu te aconselho a resolver muita questão de prova, porque assim, a técnica de PCR, o número de teoria é pequeno e sempre cai em concurso, então fica batido. Então assim, a banca tem que se redobrar de criatividade para não colocar a questão muito repetida. Então ela acaba utilizando sinônimos. Então anelamento às vezes é chamado de hibridização, por exemplo, tá certo? Por causa dessa necessidade ali de às vezes usar nomenclatura um pouco diferente para te confundir. Às vezes você memoriza lá anelamento, aparece hibridização, você pensa, não, isso não tem nada a ver. O que é hibridizar? É a base nitrogenada se ligar à fita complementar. Então, anelamento também é chamado de hibridização dos primers, que são os iniciadores. Estão percebendo que eu estou tentando aqui falar o máximo de expressões para que você não erre a sua questão de prova que cai no seu concurso. Então aqui, pessoal, olha só, um GIF que está mostrando para você o que acontece na reação de PCR. Primeira coisa, desnaturação no 90 graus, próximo de 50 o primer está se anelando, e depois ataque DNA polimerase está estendendo. Depois começa um novo ciclo, desnaturação, aumenta a temperatura, depois abaixa para 50 graus, depois eleva de novo para 72 para ataque DNA polimerase, colocar as bases nitrogenadas complementares. Então, uma animação para você entender de vez o que é a técnica de PCR. O termociclador, ele é o equipamento que essa reação acontece. Ele tem este design. Aqui na frente é um painel digital que eu vou programar aqui, de acordo com o marcador molecular que eu vou fazer a reação de PCR, vem a recomendação do fabricante, tempos e temperaturas. Então, eu vou programar o equipamento. Você vai ficar 30 segundos a 96 graus. O que vai acontecer? Desnaturação. Depois você vai ficar 1 minuto a 54 graus. O que vai acontecer? Vai ter o anelamento dos primers. Depois você vai ficar a 30 segundos, 45 segundos, 2 minutos a 70 e poucos graus. O que vai acontecer? A extensão. Então, eu tenho tubos. Dentro desses tubos, eu tenho reagentes, que a gente vai falar daqui a pouco quais são os principais reagentes da técnica de PCR. E o termociclador, ele nada mais é do que um forno automatizado. Aqui vão os tubos, que pode ser uma placa inteira de 96 poços, ou tubos individuais aqui, os microtubos de 0,5 mililitros, né? Assim, 500 microlitros. E o que acontece é que eu vou fechar essa tampa e esse forno automatizado vai ficar fazendo o quê? Aqui, aumentando e diminuindo a temperatura para que ciclos aconteçam e eu tenho como programar o número de ciclos.
Esse é o termocirculador, que é um forno automatizado. Bom, aqui são os principais reagentes da técnica de PCR. Então, eu tenho aqui alguns tampões, né? Cloreto de magnésio, cloreto de potássio, que vão manter aqui a questão do tampão também de pH, para manter a estrutura, porque a reação de PCR é uma reação extremamente fresca. Qualquer reagente que tiver passando ou faltando aqui, ela não vai funcionar. E também, se eu tiver contaminantes ou inibidores da reação de PCR, que são moléculas, que são clássicas, depois a gente vai ver isso também, que agem como inibidores da reação de PCR e elas não vão deixar que essa reação enzimática aconteça. Então, eu tenho aqui os adjuvantes, né, que são tampões, e depois disso eu tenho os DNTPs, que são as bases nitrogenadas. Eu tenho a TAC DNA polimerase, que é a enzima que vai colocar essas bases nitrogenadas complementares. O BSA, os primers que vão se ligar às regiões flanqueadoras e normalmente são marcados com fluoróforo. Depois a gente vai ver na técnica de eletroforese para que serve isso. E o DNA que foi extraído ou DNA alvo. Então, estes são os componentes principais da reação de PCR, que estão representados aqui de uma forma gráfica diferente. A TAC DNA polimerase, o magnésio, os DNTPs, olha só, as bases nitrogenadas, então tem DNTP guanina, tem DNTP timina, DNTP adenina e DNTP citosina. Eu tenho o DNA-alvo, que é o que foi extraído, então às vezes é do espermatozoide, por exemplo, do leucócito, e assim sucessivamente. Aqui é o DNA que foi extraído do local de crime, e os primers, que são os iniciadores, são marcados com fluoróforo. Depois a gente vai ver para que serve isso. O ataque DNA polimerase, como eu disse, é uma enzima termoestável derivado da bactéria Thermus aquaticus, que essa enzima ela foi isolada dessa bactéria e por causa disso tem esse nome, tem a função de fazer a etapa de extensão. Os iniciadores são os primers, que são sequência de bases nitrogenadas, olha só, complementares à região flanqueadora aqui. Então, aqui são os primers, sempre primer para um lado, primer in, que chama de forward, e o reward, que é o lado inverso. Então, está orientando a enzima para copiar tanto de um lado quanto de outro. São as regiões que vão delimitar a região que vai ser copiada. E para a gente fechar esse bloco, vamos resolver a questão de prova, que o seu objetivo é se preparar para o concurso e acertar a questão de prova. Então vamos lá. A respeito da técnica de PCR, que consiste na amplificação enzimática de uma sequência específica de DNA, julgue os itens. Os primers, que são os iniciadores, são desenhados de modo tal que um deles seja complementar a um filamento de DNA de um lado da sequência alvo e o outro filamento do lado oposto da sequência alvo. Está correto, está descrevendo para que serve o primer. Atualmente existem máquinas especialmente criadas para a realização da técnica de PCR, nas quais uma rodada de amplificação pode durar apenas alguns minutos. Está falando de uma rodada de amplificação. Então está correta. A reação de PCR completa, ela não dura só um minuto, mas cada ciclo são minutos. A gente viu lá, 2 minutos, 30 segundos, 1 minuto. Terminou um ciclo. E aí começa um novo ciclo, tá certo? Só para você ver que jeito que já caiu em concurso essa teoria. Infelizmente, a PCR não, cuidado com essas terminologias negativas, condicionantes, etc., não pode ser aplicada à análise de amostras de RNA, pois não se conhece nenhuma enzima capaz de promover a transcriptase reversa. Então, aqui está errado, porque existe uma enzima que é
capaz de fazer a transcrição reversa, que é a transcriptase reversa, então tem como, consequentemente, fazer PCR de RNA sim. A PCR ela consiste em nada mais do que ciclos de desnaturação por aquecimento, separa a fita, hibridização dos primers, anelamento, e síntese enzimática do DNA, que é a extensão, que ocorre em temperatura constante. E aí, o que vocês acham? Descreveu direitinho o que acontece, mas a temperatura não é constante. Então aqui está errada, porque são ciclos de temperatura diferentes para ocorrer essas 3 etapas. Veio spoiler aqui, perdão. Então, para a realização de exame de DNA, existem várias etapas básicas que devem ser executadas, independente da finalidade do exame. Após a obtenção da amostra biológica a ser realizada, esta vai passar por diversas etapas, dentre as quais a técnica de PCR, ela está relacionada com o quê? Com a quantificação e com a amplificação do DNA. Fiz questão de colocar essa questão aqui, porque é uma pegadinha. Se você não sabe o que é extração, o que é quantificação, o que é amplificação e o que é eletroforese, se você não tem esses conceitos, você teria errado uma questão relativamente fácil. Então, a quantificação também é uma reação de PCR, só que em tempo real. Então, a resposta correta aqui é que a reação em cadeia da polimerase ela está relacionada com a quantificação do DNA, que é PCR em tempo real, RT-PCR, e a amplificação, que é a PCR clássica. Então, não é extração, não é separação, que aqui é eletroforese, interpretação dos perfis genéticos é depois da eletroforese, e confronto também é a etapa final. Pessoal, então, te agradeço pela atenção. Vamos nos despedindo aqui, não sem antes deixar os meus contatos aqui para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Para os mais tradicionais, o e-mail. Para os demais, eu deixo aqui o meu arroba do Instagram, convite para seguir nas redes sociais, @professor Ian Marques. Muito obrigado. E para a gente fechar, eu vou fazer um convite aqui de deixar o site do DSO, você pode seguir também nas redes sociais, para conhecer os nossos produtos, as nossas novidades. São vários professores, um time fera que vai te ajudar na sua preparação, como o nome já está dizendo, de uma maneira simples e objetiva. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.